Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Com Cristo Eu Vou. Eu sou o Pablo Juan, esse é Thiago Luciano. Hoje nós vamos fazer um vídeo comemorativo aos 4 anos do canal Com Cristo Eu Vou, né? No último dia 8 de março completou-se 4 anos desde a publicação do primeiro vídeo desse canal. E hoje nós vamos falar, nessa data especial, sobre um tema muito especial também, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o maior evento de todos os tempos, o mais aguardado, o mais almejado e certamente é a promessa bíblica na qual nós devemos depositar todas as nossas esperanças, né? Então vamos falar hoje, Tiago, um pouco sobre a volta de Cristo, os principais aspectos, obviamente, né? Então sabemos que este é o maior acontecimento de todos os tempos, a volta de Jesus Cristo a esse mundo. Sim, ele prometeu regressar para buscar aqueles que se entregarem a Ele, para aqueles que o aceitarem. E a grande questão é, será que eu e você vamos estar junto com aqueles que irão subir, junto com o Senhor, para as mansões celestiais? Antes de mais nada, eu vou pedir que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, curta, deixe o seu joinha, compartilhe, e assim você vai estar ajudando essa mensagem a ser propagada, né? Nós vamos abrir no nosso primeiro versículo, em João, Evangelho de João, e o capítulo é o 14, e eu vou ler e nós vamos comentar um pouco aqui sobre esse verso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, e diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Que promessa maravilhosa, né, Tiago? Jesus Cristo, quando ele subiu ao Pai, ele disse que nós também teríamos um lugar reservado para cada um de nós, moradias, casas, que ele preparou de uma forma toda especial. Como é que você enxerga essa promessa que Jesus Cristo fez? É algo muito maravilhoso, né? Se você parar para pensar, as pessoas acham que morreu, acabou tudo, né? Na verdade, não é apenas o início de uma nova vida quando Cristo vier a esse mundo, né? É verdade. Com certeza, né? Então, a morte não é o fim, né? A esperança está na volta de Cristo após a morte. A morte ela não é o fim de todas as coisas. Estamos vivendo um momento difícil, não é? Muitas pessoas estão perdendo suas vidas por conta dessa pandemia do Covid-19. Mas nós podemos enxergar a esperança além de todas essas mortes, Thiago? Acreditamos que sim, né? Quando a gente busca Cristo, né, todos os dias, pois, independente da Covid-19, nós iremos partir desse mundo, né? Sim. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Então, é muito importante a gente fazer nossas escolhas hoje, né? Sempre ao lado de Deus, né? É verdade, né? Então, nunca devemos deixar as escolhas para amanhã, né? Porque se você parar para pensar, o amanhã talvez não chegue, né? É verdade, com toda certeza. Pois bem, então nós vimos que essa é a maior promessa que Jesus Cristo fez. E não tenho dúvida, Ele vai cumpri-la. Ele irá preparar um lugar para mim e para você nas mansões celestiais. Agora vamos ver aqui em Marcos capítulo 13, versículo 32, algo muito interessante sobre o dia da volta de Jesus. Vamos ver aqui algo muito interessante em Marcos capítulo 13, versículo 32. E diz assim: Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então nós vemos aqui, Tiago, que o dia da volta de Cristo, ele não deixou uma data, ele não deixou um ano para a sua volta. O que é que você acha dessas pessoas que marcam datas para o fim do mundo? O fim de todas as coisas vai ser dia tal. O que é que você acha disso? Na verdade, sempre existiu, né? Falsos profetas, hoje não vai ser diferente, né? Com o uso da internet, eles alcançam mais pessoas do que naquele tempo, né? Com certeza.
E como a Bíblia diz, ninguém sabe o dia nem a hora, nem o próprio Jesus sabe, né? Imagine outro ser humano, somente Deus sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, né? Uhum. Pode continuar. Ele pode voltar a qualquer momento, né? Tanto quando a gente partir, né? E qualquer hora ele pode voltar. Sim, né? E outra, Jesus, ele não deixou a data da sua volta clara e fixa, numa data exata, para que as pessoas não se preparassem de última hora. Porque imagina, se Deus tivesse marcado para daqui a 30 anos a volta de Cristo, as pessoas elas só deixariam para se preparar na última hora. E tem outro porém que o nosso amigo Tiago já destacou, que nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então, se eu hoje vier a falecer, fechar os meus olhos, é como se todas as oportunidades tivessem se encerrado para mim. Por isso que é tão importante decidirmos hoje. Detalhe, nós só podemos decidir estar ao lado de Cristo, sermos salvos enquanto estamos com vida. Após a nossa morte, nós não poderemos mais decidir. Então, hoje, meu amigo, é o dia de você escolher. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, não. Jesus Cristo não marcou uma data específica para a sua volta. Se aparecer qualquer profeta, qualquer líder religioso dizendo uma data, biblicamente você já sabe que é um falso ensinamento, é um falso profeta, possivelmente. No entanto, Tiago, apesar de não sabermos o dia da volta de Cristo, podemos saber o quão perto ela está através dos sinais. Ou seja, eu não sei o dia, mas eu sei que está próximo mediante alguns sinais. E esses sinais nós vamos ver um por um aqui em Mateus capítulo 24. Então, a partir do versículo 4, diz assim, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Veja só, esse aqui é um sinal característico que estamos vendo. Falsos cristos e falsos profetas também. Eu creio que todo mundo já ouviu falar daquele Henri Cristo, que se diz ser a encarnação de Cristo nos nossos dias. A princípio, eu assistindo alguns vídeos sobre ele, eu até achei um pouco engraçado assim, porque a impressão que dá é que aquele indivíduo ele não bate muito bem na cabeça. Mas ele tem muitos seguidores que acreditam fielmente que de fato ele é Cristo. E ele sai por aí se apresentando em programas de TV e em muitos lugares. O que você tem a dizer sobre os falsos cristos e os falsos profetas, Tiago? É muito comum, né? Hoje em dia o evangelho que Cristo deixou foi distorcido, né? Pelo próprio inimigo, né? Sim. Hoje o evangelho é usado como fonte de comércio, né? As igrejas, os crentes estão ali procurando mercadoria, né? Que é a palavra, bênçãos, alguma coisa em troca, né? É verdade, né? Essa é uma triste realidade em que nós estamos inseridos, né? E é verdade, infelizmente, muitos líderes religiosos mal intencionados têm usado da boa fé das pessoas para se corromperem, né? Tem essa questão financeira, muitas igrejas de fato viraram comércio, né? Nós sabemos que sim, há necessidade de recursos para se dar sequência à obra de Deus. Deus ele solicita sim que nós empreguemos parte dos nossos recursos para a pregação do Evangelho, né? Mas não de forma explorativa, né? Não de forma a extorquir os fiéis. E a maioria das igrejas elas têm apelado fortemente para isso, né? E diante disso, digamos que as igrejas que têm um trabalho sério, as igrejas que têm consideração por seus fiéis e fazem bom uso dos recursos, essas igrejas acabam sendo mal vistas por culpa dessa maioria de igrejas que não sabem usar bem os seus recursos e que exploram, né? Então temos que estar com os olhos bem atentos, os nossos ouvidos para aquilo que nós vemos, aquilo que nós escutamos também, né? Temos que comparar o que está sendo ensinado com o que está na palavra de Deus, né? A prova de que um ensinamento é verdadeiro ou falso, quer seja de um falso profeta, quer seja de qualquer líder, nós podemos tirar a prova pela Bíblia, porque aqui é o mapa da verdade, né? É o manual da felicidade e certamente é o caminho para a salvação. Muito bem, então, dando sequência aqui a outro sinal,
no versículo 6 do capítulo 24 de Mateus, diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Então, aqui nós vemos outro sinal evidente da volta de Cristo, que são guerras. Você acha, Tiago, que essa questão de guerras, quer seja entre países, quer seja entre poderes, é algo mais presente hoje do que foi no passado? Sim, né? Se você olhar muitos países aí asiáticos, né, estão sempre em guerras, né? Como a Líbia, já morreu milhares de cidadãos, né, de pessoas, crianças. Você vê em alguns continentes da África, né, alguns países da África que também tem a questão dos guerrilheiros, né, essas coisas tudo, né, a Colômbia. É verdade. E no Brasil as próprias facções, né, que também é algo muito sério. Então podemos dizer que num contexto geral o mundo vive em guerra, né? Até as questões políticas mais simples às vezes evoluem para um nível de literalmente uma guerra. Muitas vezes até uma guerra de sangue mesmo, de mortes, também tudo isso. E essa guerra também está presente no mundo espiritual, né? Então, de fato, as guerras elas têm crescido. Muitas pessoas podem dizer, não, mas guerra é algo que sempre existiu na humanidade, desde os princípios do mundo. No entanto, se você for comparar desde a Primeira, a Segunda Guerra Mundial até o presente, você vai ver que o número de guerras devastadoras que dizimaram a vida de muitos, realmente na nossa época, tem sido muito mais abrangentes, né? Então, este é outro sinal que tem se cumprido com relação à volta de Cristo, né? Outro sinal aqui nós podemos ver, aqui no verso 7 de Mateus 24. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá também fomes e terremotos em vários lugares, né? Ou seja, nação contra nação, reino contra reino, as guerras, e também fome e terremoto, bem como muitas catástrofes naturais. Então, o que é que você tem a dizer sobre essa questão da fome, Tiago? O planeta ele se desenvolveu, está mais farto, porém as pessoas continuam a perecer por falta de alimento. O que você tem a dizer sobre isso? Indevido, né, que nós vivemos em uma sociedade que muitos têm de mais e outros de menos, né? Mas isso é uma questão que o governo poderia olhar com bons olhos, né? Mas infelizmente sabemos que a corrupção reina nesse mundo, que o dinheiro que vem do governo federal passa para o estadual, que passa para o municipal, aí vai desviando um pouco e geralmente não chega às pessoas mais carentes que realmente precisam. É verdade. Um bom exemplo é o auxílio emergencial devido à pandemia. Muitas pessoas que realmente precisavam desse benefício para sobreviver não receberam. Isso, as pessoas passando necessidade, e o problema da fome, que já era um pouco grave, se tornou mais grave ainda. É verdade. Então nós podemos notar um evidente desequilíbrio social, como você até falou no começo, né? Poucos têm muito e muitos têm pouco, né? É a nossa triste realidade, né? A verdade é que a riqueza do mundo ela é mal distribuída, né? E nós não estamos aqui para falar especificamente de questões políticas, né? Mas sim falar que esse é um dos sinais também da volta de Cristo, né? Pois afinal de contas nós sabemos que enquanto vivemos nesse mundo, haverá corrupção, haverá desigualdade, haverá sofrimento. Mas Jesus Cristo ele prometeu retornar exatamente para pôr fim a tudo isso, a fome. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes nós sofremos, ou vemos pessoas sofrerem de forma injusta, e até questionamos ao Senhor, por que, Senhor? Por que o Senhor permite tudo isso? E sim, é difícil nós encararmos alguns tipos de injustiça, e nos questionamos muitas vezes até o Senhor, mas nós temos que estar com os olhos fixos no nosso Salvador, no autor e consumador da nossa fé. Ele prometeu sim regressar.
Ele prometeu sim acabar com o sofrimento. Então vamos manter firme a esperança, vamos manter firme a nossa fé, porque está muito próximo o momento da nossa libertação, o momento da nossa redenção. E aqui nós podemos ver outros sinais. Aqui no versículo 10 do capítulo 24 de Mateus diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja só, Tiago. O amor, ele se esfriará nos últimos dias. As pessoas vão odiar e trair umas às outras. E isso é o retrato da sociedade atual. O que é que você tem a dizer, Tiago, sobre o amor, o ódio, principalmente entre as famílias? De que forma isso tem se desenvolvido? Na verdade, para deixar assim bem claro, de primeiro, né, quando não tinha questão da internet, do celular e tudo mais, hoje, quando a pessoa falecia ou era assassinada, o povo ficava só olhando, né? Mas hoje, com a modernidade do celular, tem seu lado bom e seu lado negativo. Hoje as pessoas fazem o quê? Às vezes a pessoa está viva ali no chão, né? E ela está filmando. Sim. Filmando e sai compartilhando pelas redes sociais como se fosse uma coisa bonita, uma coisa alegre de se ver. E o que me deixa mais triste é que essas pessoas, elas dizem que conhecem a Deus, mas eu acredito que não, porque quando a gente ama a Deus, a gente entende a dor do outro. E muitas pessoas, imagine você, eu ou qualquer pessoa tiver um parente vítima de alguma violência ou de algum acidente, abre lá seu WhatsApp ou sua rede social e dá de cara com aquela cena, né? Com aquele corpo sem vida, né? E você não sabe o que fazer, né? Quando a gente não se colocar no lugar do outro indivíduo, a gente não consegue sentir a dor do outro. Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, compreender aquele tá, você gostaria que fizesse isso com você? Verdade. Mas infelizmente vivemos num mundo onde tudo para algumas pessoas é normal. É verdade. Infelizmente as pessoas perderam a sensibilidade pela dor do próximo. Inclusive, como ele citou, às vezes você espalha ali uma foto de um ente querido ali ensanguentado ou coisa do tipo, né? Sem ter maior respeito ou menor respeito ou consideração pela família. Então vivemos em um tempo triste. E quando você liga nos noticiários, nos jornais, 90% dos crimes que você vê ali as pessoas cometendo, a maioria dos crimes são contra a própria família, né? É triste ligar ali naqueles jornais da tarde e você vê o marido que não aceitava o término do relacionamento, o término do casamento e assassina sua esposa e junto às vezes assassina até os seus filhos. É triste a situação que estamos vivendo. É muito triste mesmo. Muito triste. E aqui nós dando sequência, ainda no capítulo 24, nós temos um verso aqui no versículo 13 que diz qual é o segredo para que nós venhamos ser vitoriosos, para que nós venhamos alcançar a vitória. E diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, para que nós venhamos ser salvos, temos que perseverar até o fim. Não importa quais obstáculos estejam à nossa frente, devemos perseverar, vencer o mal dia após dia. Lembrando que a caminhada cristã, ela é uma caminhada diária, então todos os dias existem batalhas que eu preciso vencer. A caminhada cristã não se faz de uma única vez. Eu não aceito Cristo uma única vez na minha vida, eu devo buscá-lo todos os dias, para que eu esteja preparado para assim vencer os enganos do mal nos últimos dias. Muito bem, nós agora já falamos sobre os principais sinais da volta de Cristo, e agora nós vamos falar um pouco a forma como Jesus virá. Eu vou pedir aqui para o meu amigo Tiago abrir em Mateus 24, verso 30, Evangelho de Mateus 24, verso 30, e eu vou ler Apocalipse 1, versículo 7. E nós vamos ver aqui algo muito interessante
sobre a forma como Jesus Cristo ele voltará, né? Muitas pessoas têm dúvida quanto a isso ainda, né? Então, primeiro eu vou ler aqui Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 7. E Tiago vai ler depois o capítulo 24 de Mateus, verso 30. Aqui em Apocalipse 1, 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Agora, verso 30. Mateus o quê? 24? 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Amém. Jesus Cristo vai voltar nas nuvens do céu, com poder e muita glória, com todos os seus anjos vindo com um resplendor, com um soar de trombetas. Então, a volta de Cristo, meus amigos, será um evento mundial. Todo o olho verá. Jesus Cristo ele não vai voltar de forma secreta, como pensam alguns. Jesus ele não vai voltar em sonho. Ele não vai voltar primeiro para um país e depois para outro. Ele vai abalar todo o planeta com a sua vinda. Será um evento grandioso. Será um evento cheio de glória. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele virá sobre as nuvens do céu. E um detalhe, ele não pisará novamente na terra. Ele vai permanecer nas nuvens do céu. E diante disso, Tiago, eu gostaria que você comentasse um pouco assim, porque tem algumas pessoas que têm dúvida quanto a isso, né? Então, é possível que existam enganadores, obviamente, Satanás inclusive. Ele pode tentar forjar a volta de Cristo de alguma outra forma. Mas vamos supor que ele volte primeiro em um país ou volte para uma pessoa em sonho. Qual é a atitude que nós devemos ter quando nós vemos tal coisa? Na verdade, a Bíblia deixa bem claro, né, que ele virá sobre as nuvens do céu e todo o olho verá. Se você realmente estuda a palavra de Deus, realmente conhece a palavra de Deus e confia na palavra de Deus, você saberá que Jesus não vai aparecer, por exemplo, nos Estados Unidos, depois na Alemanha e por último no Brasil. Ele aparecerá para todo mundo. Isso. É verdade. Muito bem, né? Então a Bíblia é clara, né? Nós sempre costumamos dizer, por via das dúvidas, vá para a Bíblia, vá para a palavra de Deus, porque ela vai esclarecer todas as dúvidas, né? Como nós estamos esclarecendo aqui algumas. Então, para que não haja nenhuma dúvida, Jesus não vai voltar de forma secreta, nem em sonho, nem primeiro para uns e depois para outros. Ele vai voltar de uma única vez para redimir os seus por quem ele morreu, né? E que nós venhamos estar no meio daqueles que vão subir com o Senhor, né? Porque infelizmente haverá um grupo que não vai subir junto com o Senhor. O grupo daqueles que não aceitarem a Ele como seu Salvador pessoal, né? Então que hoje nós venhamos firmar nosso compromisso com Cristo, aceitando Ele como nosso único e verdadeiro Salvador. E só para nós finalizarmos, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, nós encontramos aqui o motivo pelo qual Cristo ainda não voltou. Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Porque assim, muitas pessoas elas dizem, eu não creio na volta de Cristo porque ele prometeu voltar há tantos e tantos anos, porém ainda não voltou. Sua promessa não passa ainda de uma simples promessa, dizem alguns. Mas esse verso que nós vamos ler, ele esclarece completamente o motivo pelo qual Jesus Cristo ainda não voltou. Veja só, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem
ao arrependimento. Veja só, Jesus Cristo não retarda a sua promessa. Jesus Cristo ele não está atrasado em sua vinda. Ele simplesmente está esperando que muitas pessoas se arrependam. Ele está, quem sabe, esperando a minha e a sua decisão de se entregar completamente a Ele. Porque muitas vezes nós temos adiado a nossa decisão de se entregar a Cristo. Mas hoje é o momento. E se Jesus ainda não voltou, é porque Ele está sendo misericordioso para conosco. Porque certamente se Ele voltasse hoje, muitas pessoas perderiam a salvação. Então Ele está dando um prazo a mais para que as pessoas possam rever suas vidas, se arrepender, passar por uma autoavaliação do seu eu. Então, meus amigos, que Deus nos abençoe a cada dia. Que hoje você venhamos nos preparar para esse grande dia. E falando de preparo, eu gostaria que você, Tiago, deixasse alguns conselhos de como nós podemos estar se preparando para a volta de Cristo. O principal deles é este manual, né? Exatamente. Que é um livro muito antigo, mas muito moderno ao mesmo tempo, né? Sim. Muito atual. Você ter comunhão, primeiro, ler a Bíblia através da oração e entender que o Evangelho de Cristo é o amor, é a esperança. O principal objetivo de Cristo ter se entregado na cruz não foi a questão da prosperidade, dos bens materiais, das coisas terrenas. O principal objetivo de Cristo ter morrido na cruz era para nos conceder a salvação. Esse é o principal papel de Cristo, nos levar junto ao céu. Exatamente. Então, em resumo, a melhor forma de se preparar é estudando a Bíblia, orando fervorosamente dia após dia e proclamando o seu amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Dessa forma eu vou estar me preparando e também vou estar ajudando para que pessoas se preparem. Então, meu amigo, minha amiga, vamos nos preparar a cada dia, né? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine seus caminhos. É isso que nós desejamos, em nome de Jesus.